muito bem-vindos a essa quinta-feira essencial e o nosso tema hoje é Gestão das Emoções com os Óleos Essenciais. E por que que esse tema é tão importante? Porque para que nós tenhamos uma vida mais leve, para que possamos avançar nas nossas carreiras, nas nossas profissões, com as nossas relações, com os nossos projetos, é imprescindível, é fundamental que façamos as gestões das nossas emoções e nós temos aí os óleos essenciais para apoiar isso. E aí eu trago uma provocação aqui para vocês, para uma vida mais rica, para uma vida mais próspera e uma vida mais abundante. Pessoal, tragam para vocês o significado de uma vida mais rica, mais próspera e mais abundante. Para mim, isso tem um significado. Pode ser que para vocês, para a Tereza, para a Marli, para a Aline, para o Felipe, pode ser que isso tenha outro significado. Então, atribuam ao significado que é para vocês. Antes de entrar nessa parte aqui, eu vou me apresentar brevemente para vocês. Eu trabalho hoje com processos de treinamento e desenvolvimento para gestores, trabalho com terapias complementares, com aromaterapia. O meu propósito de vida, independente da área que eu estou atuando, é facilitar processos de transformação, de evolução, desenvolvimento de habilidades, crescimento pessoal e profissional para líderes e pessoas que buscam transformações profundas no Brasil e no mundo. Eu atendo nas línguas português e inglês. Eu tenho especializações na área de aromaterapia, hipnose ericksoniana. Deixa eu só tirar daqui, isso aqui que eu não consigo enxergar. Executive Coaching, Programação Neurolinguística, Análise Comportamental, sou pós-graduada em Neurociências e Comportamentos, tenho especialização em Desenvolvimento Humano de Gestores e sou graduada em Letras. Eu venho da área da educação. Bom, dentro da aromaterapia, é uma área muito vasta. Então, a área que eu decidi estudar mais e aprofundar mais os estudos é nessa parte da psicoaromaterapia, que é dentro da aromaterapia, que está dentro da área da nossa medicina natural. A psicoaromaterapia estuda os impactos e os efeitos dos óleos essenciais no nosso sistema nervoso central e na nossa saúde emocional. E para iniciarmos, eu convido vocês aí a fazer um check-in. Quem tem papel e caneta, pega papel e caneta. Quem não tiver, anota no celular. Mas eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta. Como eu estou me sentindo agora, nesse momento? Como eu estou me sentindo? E para ajudá-los, eu trouxe aqui uma lista de sentimentos. É um compilado de sentimentos trazido da Comunicação Não Violenta Brasil. E aqui vocês conseguem enxergar melhor. Quem está assistindo pelo celular pode expandir a tela que vocês vão conseguir visualizar bem. Na coluna da minha esquerda, eu tenho aqui uma lista de sentimentos, que podemos chamar aqui de sentimentos positivos. Calmo, relaxado, conectado, descansado, renovado, contente, grato, motivado, concentrado, interessado, bem-humorado, centrado, pleno, satisfeito, otimista, energizado, inspirado, esperançoso, alegre, feliz. Escrevam, né, anotem todos os sentimentos que vocês estão sentindo nesse momento. Do outro lado, na outra coluna, nós temos sentimentos que chamamos comumente de negativos. Na verdade, não existe sentimento, né? A gente não poderia classificar sentimentos como negativos ou positivos. Acontece que nós não gostamos desses sentimentos, então nós chamamos eles de negativos, mas todos os sentimentos, todas as emoções são boas, eles querem nos contar alguma coisa. Mas aqui nessa coluna eu tenho estou me sentindo com raiva, furioso, aborrecido, desanimado, desconfortável, chateado, agitado, frustrado, desconcentrado, ansioso, confuso, envergonhado, surpreso, desconcentrado, frustrado, agitado, deprimido, estafado, exausto, aborrecido. Então, eu vou dar um tempinho para que vocês possam refletir sobre isso e escrever
né? Como é que vocês estão agora? Bom, imagino que vocês já devem ter pensado, né? Como eu estou me sentindo neste momento. Agora eu quero que vocês reflitam também, e podem escrever ao lado, tá? Dos sentimentos que eu coloquei ele como positivos, quais são as necessidades que estão sendo atendidas? Quais necessidades estão sendo atendidas? Eu vou dar um exemplo. Eu estou me sentindo, agora eu estou me sentindo alegre. Uma das coisas que me faz sentir alegre é quando eu consigo fazer atividade física, meu estado de humor muda, eu fico mais energizada, eu fico mais disposta. Então, uma necessidade atendida foi ter feito atividade física. Ah, estou me sentindo feliz. O que que fez com que eu me sentisse feliz? Ah, eu visitei um amigo, eu visitei um familiar, saí para conversar com uma amiga, fechei vendas, encontrei clientes. Ah, estou me sentindo grato. Por que que eu estou me sentindo grato? Grata. Da mesma forma, vocês vão colocar também para esses sentimentos negativos. Quais são as necessidades que não estão sendo atendidas? Por exemplo, se eu estou ali chateado, me sinto chateado, qual necessidade não foi atendida ou não está sendo atendida para que tu te sinta chateado? Percebam, sentir, sentimento. Estou me sentindo chateado. Ou estou me sentindo frustrado. Ah, eu tentei conversar sei, com um novo cliente, vou pegar aqui bem o mundo business, tá? E não tive retorno do cliente, por exemplo. Me deixou frustrado. Então, foi uma necessidade que eu tinha de conexão com aquele cliente, e essa necessidade não foi atendida, logo eu tive uma emoção e eu tive depois um sentimento. Eu vou pedir para vocês colocarem no chat aqui, se vocês, quem puder, tá? Quem puder e quiser compartilhar, colocar aqui no chat algumas das emoções assim que está sentindo. Hoje à tarde, alguém perguntou assim: eu posso sentir os sentimentos da coluna da esquerda e da direita? Pode, pode sim. Eu posso estar, por exemplo, curiosa agora por estar aqui, e ao mesmo tempo eu posso estar, deixa eu ver aqui, cansado, estafado, exausto. Deixa eu olhar aqui o chat. Vamos ver aqui no YouTube. Bom, pessoal, por que que eu trago para vocês esse check-in? Quantas vezes ao longo do dia ou ao longo da semana vocês param diante de qualquer sentimento desses? A gente para fazer um check-in, para entender, né? O que eu estou sentindo? Qual é a necessidade que não foi ou não está sendo atendida? Em meio a toda a pressa que nós vivemos, dificilmente, eu espero que tenha alguém aqui que faça isso, mas dificilmente paramos. Isso faz parte do nosso autoconhecimento, isso faz parte de conhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que nos traz felicidade, aquilo que nos traz aborrecimento. Então, é muito importante. O gerenciamento das nossas emoções começa com clareza. Notem que eu uso a palavra gerenciamento e não controle. Nós vamos ver mais adiante que nós não conseguimos e não podemos, não é possível controlar uma emoção. Mas a gente pode fazer o gerenciamento dos sentimentos que eu tenho a partir de determinada emoção. Deixa eu dar uma espiada aqui no chat.
Então, aqui o Gustavo disse que nunca fez. Pode repetir o que exatamente, César? Eu preciso repetir. Cansada, deprimida, magoada. Então é importante, assim, Marilise, qual emoção, ou melhor, qual necessidade não está sendo atendida para que tu te sinta assim, né? Cansada. Não tenho dormido bem, tem muito trabalho, não estou dando conta. Notem que vocês começam a fazer uma terapia, é um trabalho terapêutico isso. Vocês começam a fazer uma terapia com vocês. Magoada, né? O que te trouxe? O que traz essa mágoa? Qual é a necessidade não atendida que gera essa mágoa? Gente, fica tão mais fácil quando a gente começa a compreender esses sentimentos. Para encontrar a solução fica muito mais fácil. Encontrar soluções e os olhos essenciais que vão nos apoiar para isso. O César pergunta aqui a parte das necessidades e não necessidades. É para nomear os nossos sentimentos. Isso, César. O convite é: nomeia quais são os sentimentos que tu está sentindo nesse momento. Se tu nomeou, por exemplo, estou me sentindo ansioso, tá? Um exemplo. Qual é a necessidade que tu tens que não está sendo atendida? Eu tenho necessidade de saber o que vai acontecer na minha reunião de amanhã. É uma necessidade. Mas eu tenho como saber disso? Percebe que tu muda a conversa interior? Então a gente vai entender quais são as necessidades atendidas e não atendidas a partir desses sentimentos. Ficou claro? Gente, podem perguntar, tá? Aqui é um espaço nosso, é um espaço de vocês. Eu sei que esse assunto pode ser novo para muitas pessoas. Uhum. Bom, o Júnior coloca aqui: posso estar com muitos problemas e dificuldades, mas com muita fé, sempre estou muito fortalecido. Isso é muito importante no gerenciamento das nossas emoções. A fé, né? A fé, a espiritualidade. Claro que nós recorremos a apoios. Por exemplo, os óleos essenciais, eles são um apoio. Mas existem outras coisas que são essenciais. Uma delas é a espiritualidade. Eu acredito muito nisso. Na fé, né? Na oração. Bom, eu vou convidá-los, e aí deixa eu colocar aqui, tem muita gente, pessoal mais comum do que eu pensava até. Muitas pessoas não têm o hábito de parar para uma respiração consciente. Quem aqui tem o hábito de fazer isso? Vamos ver aqui se eu... Bom, eu vou convidá-los agora para que a gente possa fazer uma pausa curta, tá? Eu vou cronometrar aqui no meu cronômetro 2 minutos, e eu quero que vocês, quem colocou aí algum sentimento negativo, vai me contar depois o que aconteceu. Então, quem está sentado, quem está em casa, pode fazer a prática, tá? Quem estiver deitado ou sentado pode fazer essa prática. Não faz se estiver dirigindo. Se estiver andando pelo parque, por exemplo, pode ser feito, tá? Ela pode ser feita também. Só não vai fazer se estiver dirigindo, não tem como. Mas deixa eu colocar então aqui o cronômetro. Valendo. Eu vou pedir para que vocês então comecem uma respiração mais lenta e mais profunda, tá? Então vocês vão inspirar bem profundamente, puxa bem o ar, segura, segura, segura. E solta agora. Solta o ar bem devagar pelas narinas, tá? Isso, mais uma vez, inspira. Como se o ar fosse até o topo da cabeça de vocês. Segura, segura, segura. Eu sei que é difícil segurar, mas tem um motivo, tá? Solta, bem devagar. Pelas narinas também. Mais uma vez. Inspira.
Isso, vocês vão sentir que essa parte aqui ela aumenta, né? Então segura o ar, segura e solta bem devagar. Isso, vocês estão entrando em coerência cardíaca. Eu não preciso estar agitado, nem nervoso, nem ansioso para entrar nesse estado de presença. É só fazer. Podem continuar. Eu vou pedir para que vocês observem o corpo, tragam a atenção de vocês para o corpo, para as mãos, para os pés. Qualquer pensamento que vir, só agradece e traz o foco para o ar que entra. Dificilmente nós paramos para observar, né, esse ar. O nosso sopro. Nós nascemos, quando nascemos, respiramos profundamente, né, vem aquele choro do bebê. E quando nós morremos, nós temos uma última expiração. Então, esse ar, ele representa a nossa vida. E é muito importante parar para pensar sobre isso. Sobre o sopro da vida. E isso já me traz sentimento de calma. Isso já faz com que os meus pensamentos se assentem, para que eu tenha mais clareza mental. Eu acabei esquecendo de falar para vocês, mas quem tivesse, né, algum óleo, poderia inalar, fazer inalação, por exemplo. Eu gosto muito de inalar o Balance, principalmente nesses momentos em que eu preciso de mais aterramento, mais centramento para atender um cliente, para atender uma facilitação, um workshop. Podem inalar profundamente. Ok. Quem aí fechou os olhos pode abrir, pode ir voltando para essa sala, voltando para esse tempo. Nós estamos aqui hoje na nossa live de Quinta Essencial e vamos seguir aqui. Quem quiser espreguiçar, aproveita, espreguiça. Eu vou pedir para vocês aqui colocar aqui no chat como vocês se sentiram, como vocês estão se sentindo depois dessa pausa aí para respirar. Foram 2 minutos. Tem gente já dizendo aqui, o César disse que faz muito na hora de dormir, quando está muito agitado, e é incrível. Sim, incrível mesmo. Ó, quem disse aqui que não tem tempo é quem precisa fazer urgente. Porque, gente, é tão impressionante que, olha só, se a gente parar para pensar nessa analogia que nós lemos em um livro, ou não lembro agora onde foi lido isso, mas o carro para acelerar, o que a gente precisa para acelerar? Para que serve o freio em um veículo? As pessoas pensam, né? A primeira coisa que a gente pensa para parar o carro, né? Para frear. Mas na verdade o freio ele serve para acelerar. Imagina se o carro fosse sempre acelerado, desgovernado. O que aconteceria? Da mesma forma, somos nós. Nós precisamos dessas pausas para poder acelerar. Acreditem, se vocês tiverem como hábito, ou quiserem inserir esse hábito na vida de vocês, começarem a pausar mais vezes, vocês vão acelerar muito mais. Só que vocês vão acelerar com saúde e com constância. Não é aquele aceleramento, sabe, que fica vai, o motor do carro lá tá pedindo, né? Não dá para aumentar tanto. Pausa, freia, né? Freia e depois acelera de novo. Mas nós não fomos ensinados a isso, né? Gustavo disse que até deu sono. Que bom que deu sono. Sinal de que funcionou, de que deu certo. A Teresa disse que se sentiu muito bem, né? Que é incrível. Sim. A Socorro disse que muito bom. Eu gostaria de pedir para que vocês
genuinamente experimentem fazer essa prática todos os dias. E depois, quem quiser, entre em contato comigo e diz, Maria, estou fazendo todos os dias. Me relata lá, me conta o que é que mudou, como é que a vida de vocês foi transformada. E se vocês puderem fazer junto com os óleos, com a inalação dos óleos essenciais de alguns, os seus preferidos, eu vou trazer alguns aqui, tá? Mas aqueles óleos preferidos de vocês, gente, vocês vão perceber, assim, uma diferença absurda no rendimento de vocês, na alegria de vocês, na felicidade de vocês, no estado de presença. E é tão bom isso, porque isso vai ressoar, né, para a família de vocês, para os familiares, para os clientes, essa energia, né? Tem gente que acha que fazendo, né, se começar a fazer essas práticas, vai ficar muito sereno, muito tranquilo, e a pessoa gosta da agitação. Não, nada disso. Eu sou uma pessoa muito agitada, mas eu faço muitas práticas de meditação, justamente para esse centramento. E quando eu não faço, eu me sinto ansiosa, me sinto dispersa, não consigo focar. Então, fica aí o desafio para vocês, tá? Quem quiser aí colocar como desafio, vou começar a fazer então a partir de hoje, vou seguir fazendo, depois eu vou ter muito carinho de responder para vocês. Bom, eu gostaria também de perguntar agora para vocês, como está a minha saúde emocional? Que vocês atribuíssem uma nota, tá? De 0 a 10. Qual é a nota que eu atribuo à minha saúde emocional? O que significa essa saúde emocional? Como eu lido com as questões adversas? Como eu lido com os sentimentos que surgem ou que já estão lá guardados, né? Maria, eu tenho assim, eu lido super bem com isso, né? Eu enfrento as situações adversas, eu fico pouco tempo naquele sentimento, fico ali, uma situação de raiva, eu fico ali, por exemplo, 1 hora. Depois passa, depois vida que segue, consigo voltar para o meu centramento, então assim, eu considero hoje nota 10. Estou dando um exemplo aqui, tá? Ou puxa vida, eu fico remoendo sentimentos, eu fico assim muito tempo, dias, às vezes, remoendo alguma situação, meses. Gente, eu conheço pessoas que ficam anos, que estão há anos remoendo situações do passado, emoções fortes que viveram no passado, traumas, tá? Porque todos nós aqui tivemos aí, infelizmente, algum tipo de trauma, e a pessoa segue revivendo aquilo, e ela não consegue se livrar disso. Felizmente, nós temos os óleos essenciais e diversos exercícios, temos as terapias complementares, os óleos essenciais para que nos ajudem a ressignificar esses sentimentos. Porque a gente não pode simplesmente apagar memórias, mas a gente pode ressignificar. Os óleos essenciais nos ajudam nessa ressignificação. Então, coloquem aí uma nota para vocês. Isso é para autoconhecimento, tá? De vocês. De 0 a 10. Como está a minha saúde emocional? E a partir disso, vocês podem pensar em diferentes soluções. Deixa eu espiar o chat aqui. Que bom, já tem gente dizendo o que vai fazer. Muito bom. Nota 6, nota 5. Ok, quando vocês atribuem, né, uma nota assim, digamos, na média, eu vou fazer uma outra provocação para vocês. O que vocês podem fazer, modificar no dia a dia de vocês, para que essa nota possa subir, para que vocês consigam alcançar um 10? Puxa, que legal, parabéns, Júnior. Júnior colocou ali 10. Que bom. O César Augusto, né, ele colocou nota 7. A Socorro 5. Gente, na verdade, assim, parabéns para todos vocês, né? Porque para que eu possa lidar com isso, eu preciso reconhecer isso. E nem sempre reconhecer isso é fácil, né? Tanto que a maioria das pessoas não faz isso, não reconhece isso. Boa noite, Kátia. Kátia disse que está trabalhando, mas olhando a live, que bom. Leni colocou nota 6, então fica essa outra provocação para vocês. A partir da nota que eu dei,
quais são as ações, quais são os movimentos que eu posso fazer para alcançar um 10? Deixem essa pergunta aí. Em algum momento vai surgir a resposta para vocês, eu tenho certeza. Alguns fatos, tá? Comunicação, problemas com a comunicação. É a causa número 1 das separações. Casais, entre sócios, entre famílias, entre times, entre líderes e liderados. Geralmente, tá? Geralmente está envolvido aqui o não gerenciamento ou o mau gerenciamento das minhas emoções. Essas questões de comunicação. Ou eu fico com tanta raiva que eu falo algo sem pensar, e isso vai gerando estresse, vai gerando problemas e causa essas separações. Ou eu seguro algo, eu fico tão triste, tão chateado ou tão inseguro que eu seguro, eu não falo o que eu preciso falar, não é dito aquilo que precisa ser dito. E aí eu tenho problemas com pessoas, né? Com os meus times, com os meus liderados, com os meus familiares. E é tão ruim, né? Quando as separações acontecem e depois a gente vai se dar conta, puxa, se eu tivesse tido aquela conversa difícil, se eu não tivesse explodido como eu explodi, né? Como eu xinguei a pessoa, se eu tivesse conseguido falar, expressar as minhas emoções, mas o que estava por trás? Provavelmente, se vocês pararem para lembrar essas situações, era o não gerenciamento das emoções, de alguma emoção. 80% das doenças, algumas literaturas falam em 70%, outras 80%, mas essa é a média, tá? 80% das doenças tá, no geral, poderiam ser evitadas se fizéssemos um bom uso do autogerenciamento das nossas emoções. Hoje, o Brasil lidera o ranking de países ansiosos. Dos países todos, o Brasil lidera esse ranking. Por quê? Vamos pensar sobre isso, né? Será que a gente pode mudar essa realidade? Eu creio que sim, tá? Eu não é ser otimista, apesar de ser muito otimista, mas eu acredito que se cada um de nós fizermos a nossa parte, se espalharmos as nossas gotas por aí, e contarmos isso para as pessoas, é possível que a gente possa mudar essa realidade. Depressão é uma das doenças, né, mais incapacitantes entre os trabalhadores brasileiros. 11,3% dos brasileiros têm diagnóstico da doença. É muito preocupante isso, é muito ruim. Não gostaria que fosse assim. Mas lembrem, a gente pode mudar essa realidade. Começa primeiro a partir de nós, e a gente pode também ajudar outras pessoas. Mas eu não consigo ajudar o outro se eu não consigo primeiro gerenciar as minhas emoções. Agora eu vou passar um vídeo para vocês que ele tem 2 minutos e 30. Então eu vou pedir a atenção, bastante atenção de vocês aqui. É uma matéria do Jornal da Cultura que fala sobre o que acontece com o nosso corpo quando, por exemplo, não fazemos o gerenciamento da raiva. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tensão, estresse, brigas em casa ou na rua. Dá calma nessa hora, hein? Aqueles acessos de raiva de fúria que todos nós temos em maior ou menor intensidade ao longo da vida podem aumentar as chances de um infarto. Trânsito parado, fila, muita espera, falta de educação, o que vai sentando ferver. Quando alguém faz algo mal feito, isso me tira do sério. Pessoa folgada. E quando a raiva bate, é difícil se controlar. Gritar, xingar, berrar. Nós temos uma fera dentro de nós. Nós não sabemos se é um coelhinho, se é uma cobra, se é um elefante, um tigre. E, de repente, da situação, ela pode... Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, estudaram pessoas com pavios curtos e descobriram que os riscos de sofrer um infarto ou acidente vascular cerebral aumentam 2 horas após uma explosão de raiva. Na hora do nervosismo, a chance de ter um infarto é 5 vezes maior do que nos momentos de tranquilidade. Nessas situações de maior estresse, há uma liberação maior de adrenalina pelo organismo. Isso faz aumentar a pressão
aumentar as batidas do coração, e numa pessoa que já tem problema, pode desencadear um desses eventos. Em pessoas que têm, em média, um pico de fúria por mês, a probabilidade de uma parada cardíaca, segundo os pesquisadores, é de 1 em cada 10 mil. Ainda bem que eu não explodo muito. Só. Os riscos de sofrer um infarto após um episódio de raiva podem parecer pequenos, mas os esquentadinhos que se cuidem. As chances sobem com episódios frequentes de fúria e podem ser ainda maiores em pessoas com problemas cardíacos e diabetes. As pessoas que têm obesidade, pressão alta, o colesterol muito elevado sem controlar, ou que já tem uma doença nas coronárias, nas carótidas, que mandam sangue para o cérebro, por exemplo, nesses ataques de raiva pode ter uma liberação, uma oclusão dessas lesões e aí causar o problema. Cansado de perder as estribeiras, seu Luiz Gustavo se mudou para o interior. Aprendeu a exercitar a paciência. É igual o chinês, paciência, conta até 10. Aí o tempo vai fazendo com que a gente faz isso, né? Muito bom os conselhos ali desse senhor no final, né? Paciência, conta até 10. Sai de casa para caminhar, ou está no trabalho, vai dar uma passeada, sai daquela cena, muda o foco. Pessoal, mas isso é preocupante, né? É no mínimo, assim, preocupante. Eu conheci pessoas chegaram a óbito por causa desse não gerenciamento, principalmente da raiva. E fico curiosa para saber se temos os esquentadinhos de plantão aqui nos assistindo, aqui nos ouvindo, se quiserem compartilhar, ou se vocês conhecem alguém, é importante avisar, né, essas pessoas. A gente tem perfis, tá? Tem perfis de pessoas que têm... Eu trabalho com análise de perfil comportamental, tá? E tem um perfil, geralmente os perfis mais voltados, assim, para foco, para resultado, vamos fazer foco no objetivo, são pessoas que têm mais raiva das coisas, das situações, mas, ao mesmo tempo que elas têm mais raiva, elas também conseguem lidar melhor com isso, elas conseguem não ficar muito tempo na raiva, mas é um risco, assim, é um alerta para que elas possam gerenciar isso. Deixa eu espiar aqui o que vocês estão me contando. Ah, a Débora tinha colocado 10, parabéns, Débora. A Mari colocou, inclusive estou agora num momento. Já fui assim, mas aprendi a ser uma pessoa melhor. O Júnior diz que não é muito esquentado, mas hoje teve que fazer uso da buzina, porque o motoqueiro atravessou na minha frente. Uhum. O trânsito. O trânsito é um grande laboratório para a gente aprender a lidar com as nossas emoções. A Marilise disse, eu acho que ela quis dizer, eu sou bem raivosa, já estou conseguindo melhorar. Que bom, que bom. Eu vou dizer para vocês que as pessoas olham para mim e dizem que eu sou muito calma, mas eu era muito assim, explodia muito fácil a raiva em mim. E isso melhorou bastante, bastante. Eu vou dizer assim que praticamente dá água para o vinho com o uso dos óleos essenciais. Principalmente quando a gente não dorme, né? Quando não dormimos mau humor, e ter raiva é muito mais fácil. Mas o que são as emoções, né? Eu trago aqui para vocês um resumo, tá? Que eu fiz. As literaturas, eu acho muito confusas, tá? A forma como algumas literaturas trazem, mas essa foi a forma que eu achei de simplificar o que são as emoções. Então, elas são respostas fisiológicas. O nosso corpo responde fisiologicamente. E elas são demonstradas pela nossa respiração, pelo nosso corpo. Por exemplo, quando eu fico triste, chateado, notem que os ombros de vocês caem. Ou eu tenho uma respiração mais ofegante quando eu estou nervoso.
O olhar, né? Às vezes não precisa falar nada, basta aquele olhar, assim, fulminante para alguém. Ou a gente não gosta quando recebe, né, um olhar, assim, de desaprovação. Mas é uma emoção, né? E o corpo fala dessas formas. A nossa fala, ela representa também as nossas emoções. Uma fala mais embargada, né, pode trazer uma emoção de tristeza. Então é importante também observar no corpo todo como as nossas emoções aparecem, para que eu possa também ajudar as pessoas. Se vocês forem visitar um cliente ou visitar alguém, ou mesmo outro dia eu ouvi a Luana falando da importância de observar, né, para oferecer os óleos essenciais. Então, por exemplo, eu noto que tu está triste, eu tenho uma solução para te oferecer, né? Por exemplo, eu noto que tu está triste, está com os teus ombros caídos. Claro que a gente não vai falar assim para a pessoa, mas se puder, tem pessoas que a gente pode investigar, né, e ajudar. Então, essas emoções, elas ocorrem a partir de estímulos externos que observamos ou somos expostos. E também elas ocorrem, as emoções, a partir de estímulos internos, que são os nossos pensamentos. A gente acha que é só o estímulo externo, né, que vai causar essa emoção. Não, cuidado, cuidado com o que vocês pensam. Cuidado para não se identificar com pensamentos, porque eles vão gerar emoções e vão gerar esses sentimentos. Se eu começar a perguntar para vocês agora, relembrem de alguém que provocou em vocês muita raiva. Não quero que vocês relembrem, tá? Mas talvez vocês já até tenham pensado nisso. Então, assim, lembrar disso vai ativar uma memória. Essa memória, ela tem uma emoção guardada no cérebro de vocês. Logo, vocês vão ter um sentimento que pode ser, ai, já fiquei com raiva só de lembrar. Mas soltem, vou pedir para que vocês soltem, se vocês por acaso lembraram disso, tá? Porque é só uma emoção ali armazenada. Só não, né? O nosso sistema, ele é tão rico, ele é tão complexo, mas é uma emoção armazenada. Soltem isso. Mas então, saibam que as emoções, elas vêm a partir de estímulos externos e estímulos internos. Então, muito cuidado com os pensamentos de vocês. Como acontecem, né? Como eu acabei de falar, esse urso aqui, ele pode ser um colega, ele pode ser um filho, ele pode ser um marido, ele pode ser esposa na TPM, ele pode ser alguém que eu já expliquei, eu já escuto muito, né? Explica, a pessoa nunca entende. Então esse urso aqui, ele pode ser diversas situações de diversas pessoas. Então, aqui acontece, né? Essa foto só está ilustrando como é que o nosso corpo processa isso. Será que o estresse, a tensão e a ansiedade, por exemplo, podem gerar doenças como gastrites e úlceras? Vocês acham? Tem uma entrevista, quem quiser eu posso compartilhar depois, com um médico chamado Dr. Bonato. E ele fala que, ele nos conta, né, que ele já abriu, que ele já fez lá os exames em uns 300 foi o que ele trouxe, estômagos, para verificar úlcera, gastrite, e aí ele começa a investigar esse paciente. Como é a vida do paciente, como o paciente reage às situações, como é o ambiente desse paciente, e ele chega à conclusão, ele traz na entrevista a conclusão de que a pessoa ela desenvolve essas doenças, por não gerenciar as suas emoções. Mas tem uma boa notícia também aí, tá? Nós temos uma ciência relativamente nova, que se chama epigenética, que nos diz que nós não somos mais reféns dos nossos genes. Antigamente, de acordo com as pesquisas, as pessoas acreditavam que, se a minha avó teve úlcera, minha mãe teve úlcera, eu vou ter úlcera. Não, não. A epigenética fala que não. Se a tua avó teve úlcera, tua mãe teve úlcera, tu não vai ter úlcera a menos que tu provoque esses genes. E como é que eu faço para provocar isso? Não cuido da minha higiene mental, da minha higiene pessoal. Higiene mental, nesse caso, né? Mas a gente pode, sim, interferir no curso de doenças
a partir do cuidado e do gerenciamento das nossas emoções. Então, aqui uma fala do Dr. Bonato, Mauro Bonato, ele diz: 80% das doenças poderiam ser evitadas, pois estão relacionadas ao que podemos controlar. Gente, muita coisa nós não podemos controlar. A gente não pode controlar como o outro fala, como o outro reage às situações, como as situações acontecem. Nada disso a gente pode controlar, certo? Lembrem disso. Mas eu posso controlar como eu me sinto diante desses eventos. Então, eu posso controlar os meus pensamentos, eu posso controlar o que eu quero pensar, o que eu quero sentir. Eu posso controlar o que é a minha vibração. Se eu estou triste, vou dar um exemplo para vocês, e vocês começam a pular. Experimentem um dia. Vocês estarem tristes e de repente começarem a pular. Pula, 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 pode pular parado. Se vocês moram em apartamento, só não vai pular muito e fazer barulho para não atrapalhar o vizinho embaixo. Mas façam esse teste. Vocês vão perceber que a vibração de vocês vai mudar. A vibração corporal de vocês vai mudar. E vocês vão sair daquele estado de tristeza. Por isso que a gente diz, né? Tá triste, tá? Aconteceu alguma coisa que te deixou chateado? Coloca um tênis no pé e vai correr. Eu faço muito isso. Eu amo ou correr, ou vai dançar, mas faz uma atividade física, vai andar de bicicleta, que tu goste. Mas faz alguma coisa para mudar a energia. Aqui eu vou convidar para vocês preencherem essa lacuna, porque nós estamos falando aqui de abundância, de crescimento, de prosperidade, e isso significa prestar um bom serviço, prestar um bom atendimento para as pessoas e para os familiares. Então, a lacuna para vocês completarem aqui é a excelência no meu atendimento como aromaterapeuta, a excelência no meu atendimento como professor, como médico, como coach, como empresário, como gestor, como líder. Depende também da condição psicoemocional em que me encontro hoje. É para vocês lembrarem disso, tá? A importância disso. Quem quiser faz print aqui da tela, mas depois escreve, que é importante também a gente acionar todos os nossos estados, né? Quando eu escrevo a punho, eu aciono a minha memória de longo prazo. Então, a excelência no meu atendimento como depende da minha condição psicoemocional em que eu me encontro hoje. Então, como os meus estados de ânimo afetam ou interferem na criação dessa vida mais rica, mais próspera e mais abundante? Gente, a riqueza, a prosperidade, ela está para todos. Lembrem disso. Ela está para todos. Alguns buscam, alguns não querem buscar e está tudo bem. Eu acredito que seria ótimo se todos buscassem, porque teríamos ainda mais riquezas, ainda mais abundância. Mas partimos do princípio que ela está aí para todos. A nossa natureza é riquíssima e abundante. Nós temos a capacidade de se regenerar, o nosso corpo tem essa capacidade. Nós buscamos cura, nós não podemos falar em cura, né, por uma questão ética dos óleos essenciais, mas nós temos sim, nós sabemos que temos as curas para diversas doenças das plantas, dos óleos essenciais. Então, nós temos já um ambiente, um planeta riquíssimo, próspero e abundante. A gente precisa entender como navegar. A tristeza, o que ela causa? Ela causa lentidão para realizar tarefas. Então, se eu me sinto triste, não faço nada, eu não vou querer sair da cama, eu vou querer ficar deitado, vou querer passar o dia no sofá. Né? Então, eu preciso entender, opa, o que eu estou sentindo, o que está acontecendo com o meu corpo? Raiva. A raiva causa dificuldade de concentração. Então, se eu estou com raiva de alguém, ou de algo, ou de uma situação, notem, é difícil. Vocês sentam para fazer um projeto, para escrever alguma coisa, vocês tentam visitar um cliente, vocês tentam ligar para alguém, e, puxa, eu não consigo me concentrar. Por quê? Porque tem raiva ali no corpo, né? A aversão ou o nojo me causa também dificuldade de foco, interfere no meu foco. A alegria e a nostalgia interferem no meu equilíbrio. Opa, a alegria? Sim, sim.
Se eu estou muito alegre, muito eufórico, eu também preciso encontrar o meu centramento. Porque às vezes a gente está tão, nossa, eu quero assim, hoje que dia lindo, né? Então eu preciso também voltar para um equilíbrio para que eu consiga atender pessoas, para que eu consiga trabalhar, fazer as minhas atividades. A nostalgia, né? Aquela coisa de ficar lá conectado com o passado, pensando no passado, mas antes dava certo isso. Ai, antes as pessoas respondiam assim. Ai, antes era mais fácil, agora tá tudo mais difícil. Oh, meu Deus. Isso também vai interferir no meu equilíbrio. Medo. O medo vai interferir no nosso estado de presença, né? O medo de se expor, o medo de falar em público, o medo de fazer uma apresentação de produtos, o medo de fazer uma visita para um cliente, o medo de ter uma conversa difícil. O medo interfere no nosso estado de presença. Eu preciso estar presente, conectado, para poder falar o que eu preciso falar, para poder ter conversas difíceis, para poder expor as minhas ideias, para vender os meus serviços, para vender os meus produtos. Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Deixa eu olhar aqui o chat. Esqueci de olhar o chat do YouTube, gente. Deixa eu... Já espiei ali, não vi nada por enquanto aqui de mensagem, mas... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, sim. Que bom. Obrigada. Obrigada por me contarem aqui que está fazendo sentido. Essa interação com vocês é importantíssima, é fundamental. A Tereza disse sim, muito bom, top. Obrigada, Tereza. Muito obrigada aí pelos retornos de vocês. Então, vamos seguir aqui, tá? Ixi, gente, eu vou ter que andar mais rápido aqui. Como os óleos essenciais interagem com o nosso sistema nervoso central e apoiam a nossa autorregulação. Então, é isso que a gente vai compreender. Vou passar bem rápido aqui, tá? Para cuidar do nosso tempo. Então, o que são os óleos essenciais? Eu começo dizendo para vocês o que eles não são. Eles não são cheirinhos, como muitas pessoas acreditam. Eu acreditava que era. Eles não são essências, eles são o produto do mecanismo de defesa natural das plantas. E eles são extraídos de onde? De raízes, de troncos, de caules, de folhas, de frutos, de sementes, de resinas. Eles são utilizados para fins terapêuticos, eles são como medicamentos, nos medicamentos naturais, para tratamentos e prevenção de transtornos físicos, mentais e emocionais. Similaridades entre os alopáticos e os naturais. Ambos são compostos químicos, ambos atuam para eliminar sintomas, amenizar sintomas, né, ou eliminar os sintomas. Ambos podem causar efeitos colaterais, tá? Por isso que é muito importante que quando nós estamos trabalhando com alguém, é muito importante que nós possamos orientar adequadamente. Para quem é consultor, estudar muito bem os olhos, não passar informações se não tem certeza. Se não tiver certeza, tá tudo bem falar assim, ó, eu não sei, deixa eu pesquisar sobre isso, para que a pessoa não venha a ter algum efeito colateral adverso. Muito difícil, assim, os olhos apresentarem alguns efeitos colaterais prejudiciais, tá? Muito difícil. Mas eles podem. Eu tive esses dias um efeito com o óleo de canela cássia, que eu adoro. Eu passei ele na região aqui do peito. Eu inalava, né, sempre. Eu adoro inalar. Mas eu passei ele e eu tive uma queimadura. Imediatamente eu tive uma queimadura. Eu tive que passar bastante óleo carreador. Então, cuidado, né? Como é que os olhos interagem com o nosso sistema? Gente, para quem tem curiosidade de saber, né, como é que esses olhos, esses benditos olhos, me trazem essa cura, me trazem essa serenidade, me trazem essa sedação, essa paz. Então, o que acontece? Vou usar minha colinha aqui, tá? Porque eu já tô um pouco cansada, mas nós temos aqui uma rosa, tá? O desenho de uma rosa. E nós temos as moléculas, tá? O odor das moléculas. Então, as moléculas voláteis dos óleos entram em contato com a nossa cavidade nasal.
quando nós inalamos por difusor ou quando nós colocamos na palma das mãos e fazemos aquela inalação que vocês conhecem. Nessa cavidade nasal, nós temos aqui na ilustração, para vocês verem, os receptores, as células receptoras. Então, imaginem que os óleos essenciais, eles são códigos, tá? Como se fossem códigos. Então, quando eu faço essa inalação, eles são decodificados. Então, essa decodificação, ela sobe, essas moléculas voláteis, elas vão subir por essa cavidade, que é o nosso bulbo olfatório, e ele vai chegar até o nosso sistema límbico, onde estão armazenadas as nossas memórias, as nossas emoções, e lá ele vai liberar ou vai bloquear o que for necessário. Então, ele pode liberar, por exemplo, sedação, eu posso ter uma liberação de alegria, eu posso ter uma liberação de calma, de relaxamento. É um sistema bem complexo, eu estou tentando aqui simplificar ao máximo, mas é basicamente isso que acontece, tá? E agora nós vamos entrar na parte aqui das soluções, algumas soluções para raiva, medo, tristeza, aversão, nojo, ansiedade e insônia. Gente, nós temos, a do Terra tem mais de 160 óleos, são 160 ou mais, tá? Eu sei que são 160. Mas não dá para a gente trazer tudo, né, dentro de um encontro, então eu trago alguns que eu conheço, que eu já utilizei, que eu já orientei, que eu já recomendei e tive bons retornos e feedbacks, e uso também, mas talvez tenham outros que não estão aqui e vocês conheçam e vocês façam uso, tá? Então, a raiva é impulsividade. Ylang Ylang é um excelente óleo para isso. Como é que vocês vão fazer para este caso? Eu vou pegar aqui o meu Ylang Ylang. Então, eu pego o meu Ylang Ylang, eu aplico uma gotinha na palma da mão e eu vou aplicar nesse ponto aqui, ó, nesse ponto que é na linha do mindinho. Então, a linha do mindinho, eu vou aplicar aqui nesse ponto e eu vou evocar a emoção contrária. Por exemplo, se eu estou com raiva, qual é a emoção contrária de raiva? Paz. Então, eu vou apertar esse ponto, eu vou colocar esse óleo aqui e eu vou evocar paz. Paz, eu quero sentir paz. E vai respirando até que vocês se sintam com paz. Gente, é impressionante o que acontece. Eu digo e não me canso de dizer, eu não sei como é que eu vivia antes sem esses óleos. Dores no corpo causadas por tensão, aquela tensão de raiva que às vezes a gente fica, né, de mal-estar. Massagem com o nosso querido Deep Blue. Massagem, o Deep Blue, gente, ele é um mix de óleos, então ele tem aqui diversos óleos, e aí ele forma essa composição poderosíssima, junto com Aroma Touch, ou separados. Dores de cabeça tensionais, inalação do peppermint, eu adoro inalar o peppermint assim, direto aqui na palma das mãos, faz essa inalação, passa Aroma Touch nas têmporas, vai embora, é impressionante, vai embora a dor de cabeça. Sintomas de TPM, principalmente aí, falamos de TPM, estamos falando para as mulheres. Gente, eu tinha uma TPM assim, ó, absurda, que nem eu me aguentava. Sabe aquela, que saco. Não quero ficar assim. E o óleo de salvia esploreia, passado na região do ventre, todos os dias. Eu também tomei copaíba. Assim, ó, o meu último período menstrual eu não senti. A menstruação chegou e eu disse, nossa, chegou. Gente, é impressionante, porque o salvia esploreia, porque ele atua na regulação hormonal, ele tem componentes na sua fórmula química ali, que atua na regulação hormonal feminina. E lavanda sempre, lavanda para relaxar. Medo. Gente, quando nós estamos passando por processos de mudança, estou mudando de emprego, estou mudando de região, estou mudando de setor, esses processos de mudança, eles podem nos paralisar. Tá? Então, o medo de avançar. E nós não precisamos ficar paralisados, a gente precisa reconhecer e entender isso, entender de onde vem esse medo. E para atuar nesse medo, então, a canela cássia é um excelente óleo. Eu gosto dessa frase, né? Deixa a tua luz brilhar.
é assim que ele é conhecido. O Helichrysum, conhecido também como Sempre Viva. Eu escutei um depoimento da Vanusa. Ela disse que ela tinha receio ou medo de entrar em lives e tal. E ela passou a utilizar e ela disse assim que foi incrível, que foi mágico e vale cada centavo. Esse óleo está na minha lista ali de desejos. O Sempre Viva. Manjericão, para o medo, ele é um cardiotônico, ele vai equilibrar, que ele vai ajudar meu coração, ele vai ajudar a restaurar a compostura e a serenidade. Muito indicado para quem vai fazer provas, exames, entrevistas profissionais, vai falar em público, vai fazer uma apresentação. Óleo de manjericão. Óleo de bergamota. Tem um professor eu também não vou me lembrar agora, mas quem quiser me pergunta, que eu trago para vocês depois ali a pesquisa. Tem um professor italiano, ele fez uma pesquisa para as universidades, ele foi a centros psiquiátricos e essa fala é dele. Depois de testar o óleo de bergamota com vários pacientes, ele chega à conclusão de que o óleo de bergamota é um aliviador do medo e da ansiedade para os pacientes. Tristeza e sofrimento. Estado de sofrimento por algo ou alguém que deixou de existir na sua vida. Esse algo ou alguém pode ser perder um emprego, perder um cliente, perder um projeto, alguém foi embora, um amigo foi embora, alguém faleceu, né? Então, e aí eu entro, né, em estado de tristeza e de sofrimento. Quais os óleos podem me ajudar nesse momento? Bergamota, de novo, ele promove o otimismo e promove essa confiança, né? Ele é um óleo cítrico e os óleos cítricos têm esse poder. A salve-espareia, que também atua lá na TPM, na raiva, ela também vai me ajudar a elevar o ânimo e a dissipar essa depressão. O alecrim, ele também é conhecido como óleo do estudante, então o alecrim vai trabalhar no meu estímulo mental, ele vai me ajudar a ter clareza mental e com isso tomada de decisão. Olíbano, gente, o olíbano é maravilhoso por ser também analgésico, por ter propriedades analgésicas, porque quando nós estamos em estado de sofrimento, em estado de tristeza, o nosso corpo, a gente tem dor física. Quem aqui recentemente passou por algo assim? A gente tem dores físicas, parece assim que aquela angústia no peito, né, dói o corpo. Então, o olíbano, ele tem propriedades analgésicas, tem ação antidepressiva e energizante, e ele vai atuar nas feridas emocionais. Gerânio, tem propriedades analgésicas também, encoraja a aceitação e promove o perdão. Para que eu possa perdoar o outro, eu preciso me perdoar também. E muitas vezes a gente até perdoa o outro, mas não se perdoa, né? E aí fica remoendo aquilo. Eu poderia ter feito diferente, eu deveria ter feito diferente, por que que eu não fiz diferente? Fica ali, né, se culpando e vá chicotada. Não façam isso. Falta de foco, aversão. Quais são os olhos? Peppermint para inalação, para ter essa clareza mental. O balance. Gente, eu fui diagnosticada há 3 anos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí o neuro me deu fugiu o nome agora? Ritalina. Gente, me fazia um mal, mas assim, me fazia muito mal. Eu tinha lapsos assim de perdas de memória. Para me concentrar, ok, né, por aqueles momentos, e eu não estou dizendo aqui, pessoal, por favor, para não utilizarem, tá? Quando é uma prescrição médica. Utilizem, mas saibam que vocês têm o apoio complementar dos óleos essenciais. Eu passei a utilizar os óleos essenciais e eu não utilizo mais. Nada de tarja preta. Então, assim, esse remédio que foi recomendado por orientação médica, eu não utilizo porque ele me fazia mais mal do que bem. E hoje eu não sinto a necessidade, eu uso o Balance e eu trabalho muito bem, eu consigo sentar, eu consigo focar, eu faço atividade física, então assim,
Atividade física, uma boa noite de sono, uma boa alimentação e balance é a minha receita. Vetiver também atua diretamente no sistema nervoso central, indicado também para autismo, também para TDAH, porque ele é calmante dos nervos. Para usar no difusor, né, o que eu posso usar no difusor para esse foco, essa concentração? 3 gotas de alecrim, 2 gotas de limão, 3 gotas de frankincense. Alecrim também e o olíbano também. Insônia. Gente, eu vou dizer para vocês que eu passei a fazer parte da Duterra e hoje com muita alegria, com muito orgulho, por causa da minha insônia. Eu fui a diferentes médicos, eu tomei diferentes remédios, eu fazia tudo que vocês imaginam, assim, mas Maria, tu fazia isso? Fazia. Tudo que vocês me perguntarem, eu fazia. Para a bendita da insônia, nada resolvia, gente, nada resolveu. A única coisa que resolveu foram os óleos essenciais. E para mim, tá? Para mim foi o óleo de Ylang Ylang, porque ele tem propriedades sedativas. Então, antes de dormir, eu aplico aqui nos pulsos, faço uma inalação, coloco nas têmporas aqui, eu durmo um sono muito profundo, um sono muito reparador. Eu sempre acordava, aqui em casa era uma briga, porque eu sempre acordava às 5 da manhã, 4 da manhã, e o meu esposo tem um sono normal. E hoje a gente brinca, né? Porque ele precisa me acordar. Eu durmo mais do que ele. Mas, assim, durmo e acordo muito bem. Não é aquele sono que a gente dorme quando tomamos os alopáticos, que a gente acorda meio grogue, meio... Já tive essa experiência também, né? Tem alguns remédios que a gente toma, apaga e acorda assim, nossa, parece que passou um caminhão por cima. Né? Porque não faz bem, a gente sabe disso. Camomila romana também ajuda o cérebro e ajuda o sistema digestivo a relaxar, então também é bom para insônia. A lavanda, eu tenho um cliente que me falou que a lavanda ajudou demais ele. Para mim, a lavanda para dormir não foi eficaz, tá? Mas para muitas pessoas eu sei que é. Esse cliente me relatou que era muito boa para ele. Então, por isso assim, gente, os óleos essenciais, eles não são como os medicamentos alopáticos, né? Que a gente, produzidos em larga escala, a gente vai lá, orienta, a pessoa vai lá e compra numa caixinha e toma. Cada paciente, cada consumidor, cada cliente de vocês, para quem aqui é consultor, terá o seu óleo específico, porque nós somos únicos, então eu preciso investigar, eu preciso entender o dia a dia dessa pessoa. Eu posso fazer testes, né? Eu posso dizer, olha, experimenta esse óleo. Então, eu estou dizendo para vocês, experimentem Ylang Ylang. E se vocês não servir, né? Não for bom para vocês, tá tudo certo. Experimentem outros com propriedades também. Bergamota, por exemplo, é outro óleo. Eu não experimentei ainda bergamota. Se alguém aqui experimentou e quiser me contar, passamos aí quase 7 minutos, finalizando aqui. Para quem está aqui, nós temos os kits, tá? Só quero mostrar para vocês. Kit Living Brasil, que vem aqui diversos óleos por um preço muito, muito acessível. O investimento aqui vale cada gota. E se a gente for parar para pensar em economia, eu economizo mais comprando kits do que comprando óleos avulsos, mas saibam que vocês podem comprar todos esses óleos citados de forma avulsa. Verifiquem com quem convidou vocês para estar aqui hoje. E vocês também podem comprar o kit e inserir nesses kits os outros óleos que vocês queiram. O kit chamado Soluções Naturais é um kit grandão aqui que tem muitas coisas, tem muitos óleos, além dos óleos ele vem com difusor, ele vem com shampoo, ele vem com caixa de mostruário, esse kit é lindo. E o kit essencial para o lar, que eu acho que é o mais conhecido, né? Ele é essencial, ele trata de diversas questões. E todos eles ali, gente, com descontos, com valores promocionais. Enfim, eu não vou nem falar sobre isso, porque é incrível. E aí eu finalizo perguntando para vocês, então, você tem sonhos? Você tem sonhos? Você tem metas? Você tem ambição? A ambição é muito boa,
É muito bom se todos nós tivermos ambição, não ganância, tá? Ambição. Porque a ambição nos faz evoluir como pessoas. A ambição nos faz crescer como pessoas. E aí eu trago uma fala aqui de uma pessoa que diz: de nada adianta termos sonhos, metas, se não temos condições para agir. Então, se eu não tenho condições de agir, se eu estou doente, se eu estou acamado, se eu estou insatisfeito, se eu não consigo sair daquilo, né? Sair daquela... Não adianta. E aí eu coloco para vocês que para termos uma vida mais rica, mais próspera e mais abundante, precisamos, lembrem disso, né? Que o nosso corpo responda. E como é que eu faço para o meu corpo responder? Eu vou ajudar o meu corpo a responder, para termos disposição para agir na direção das coisas que fazem o nosso coração e o nosso espírito se alegrarem. Muito obrigada. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, se tem alguma... Muito obrigada a todos que estiveram até aqui. Obrigada, obrigada, Tereza. Espero que as informações aqui... o Júnior contando aqui que a sobrinha tomou Ritalina, que foi horrível. A Gica colocou... Obrigada, Gica. Valeu, muito obrigada, pessoal. Que bom, fico muito feliz de poder contribuir com vocês. Eu fico à disposição, tá? Se alguém quiser conversar comigo sobre alguma questão ou precisar de algum apoio, para quem foi convidado, né, por alguém e quer adquirir os kits ou quer adquirir os óleos, procure essa pessoa que encaminhou para vocês esse link. Se tiver aqui pessoas que eu conheço, eu não vi todos aqui, podem também me procurar, tá? Fiquem à vontade. A Sônia disse aqui, baita aula. Obrigada, Sônia. Gente, essa aula, esse encontro não seria possível se não fosse vocês aqui, né? Se vocês não estivessem aqui. Então, vocês é que promovem isso. Muito obrigada para cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite. Que vocês todos tenham aí um sono reparador. Depois me contem lá se vocês estão fazendo uso desses novos hábitos, tá? De fazer as inalações com os olhos, fazer as meditações. Obrigada, gente. Muito obrigada. Uma ótima noite para todos vocês. Até breve.